Boa noite, irmãos. É um prazer poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Para os irmãos, poder passar um pouquinho do que tenho aprendido. É interessante que no estudo passado nós aprendemos um pouco sobre a vida de Sansão, né? E eu gostaria de compartilhar outro trecho ainda no livro de Juízes. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a história de Débora e Baraque, né? Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, porque o livro de Juízes ele é cheio de histórias, cheio de atos de Deus, né? Usando pessoas comuns como eu e você para fazer a vontade dele, né? E vimos, se você voltar um pouquinho, Sangar, né? E também um pouquinho antes, no capítulo 3 nós vemos o juiz chamado Eude, né? Um homem interessante, um homem canhoto, né? Interessante a história desse homem. Mas eu gostaria de ver que depois os irmãos podem conferir o interessante o tempo que teve de paz, 80 anos de paz. Mas no decorrer da história, no finalzinho, nós vemos que o povo se desviou e voltou a fazer o que faziam antes, né? Infelizmente, saía a liderança e o povo voltava a cometer os mesmos erros que cometia antes, né? E é interessante que um dos focos principais para pensarmos aqui ao lermos o livro de Juízes é sobre a diferença entre uma reforma religiosa e um reavivamento espiritual. Se a gente for ver o que estava acontecendo lá com o povo, né? Porque uma reforma religiosa nós vemos uma forma simples de ver, né? Uma reforma religiosa ela alteraria de modo temporário a conduta exterior, né? Uma reforma religiosa. Mas se você for ver o princípio de um reavivamento espiritual, ele vai um pouco mais fundo do que uma reforma religiosa. O reavivamento espiritual ele é mais interessante porque ele transforma para sempre o caráter interior. Então esse que é o foco aqui do livro dos Juízes, se a gente for ler e pensar nesse lado, o lado exterior e o lado interior. Pensando tanto no lado do povo de Israel como nossas vidas também, né? Nós podemos ver essa realidade quando o povo de Israel esteve sobre a liderança de Eude, né? Os israelitas eles obedeceram, tiraram os ídolos, voltaram à adoração ao Deus verdadeiro, né? Mas quando se viram livres dessa obrigação, né? Uma obrigação, seguiram os próprios desejos, né? Quando o juiz sai de cena, eles voltam a fazer o que faziam antes, né? Vemos essa atitude, infelizmente, que revelou que o coração do povo estava vazio, o coração que não tinha um compromisso, não tinha sido realmente compromissado com Deus, né? Então nós vemos que sempre que o povo de Israel clamava a Deus, não estavam pedindo perdão pelos seus pecados, né? Um clamor a Deus ali não era para perdoar, para pedir perdão pelos seus pecados, assim, uma forma de arrependimento verdadeiro, né? Mas sim um livramento de uma aflição, né? O fato é que se o povo tivesse se arrependido verdadeiramente, seria interessante essa atitude do povo, Deus teria feito muito mais do que libertá-los da escravidão física, né? Que infelizmente é o que estava acontecendo com eles. Eles cometeram esse erro de se desviar dos caminhos de Deus, estavam sendo escravizados pelos outros povos, clamaram a Deus por livramento, mas se eles tivessem pedido pelo livramento físico e pelo livramento espiritual que eles estavam tendo, né? Eles estavam precisando ter um livramento espiritual, né? Um reavivamento verdadeiro ali no coração deles, né? É o interessante que se a gente pensar no livro de Juízes, é uma lição muito importante sobre Salmos 51:10 que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? O salmista está falando de algo que é do interior, algo que tem que ser uma mudança interior, algo que deve ser um compromisso, né? E o povo parece que a gente vai colocando o pensamento e vai vendo e firmando essa ideia de que o povo ele não tinha um compromisso interior com Deus, né? Era algo somente do exterior, a aflição exterior que eles estavam passando, que eles queriam ser livrados. E passando agora para a história aqui de Débora e Baraque, nós vemos que infelizmente o povo já estava
longe de Deus, né? Mas tinha alguém que Deus levantou, que era Débora, para dar uma instrução ao povo ali, né? E é o modo como Deus agiu com o povo de Israel agora, nesse contexto de Débora e Baraque, que é interessante. Por que Deus colocou aquela mulher, deixou aquela mulher ali como uma profetisa ou uma mulher que estaria dando instruções ali, né? Por que Deus permitiu isso? O modo de agir de Deus ali foi muito interessante nesse caso aqui. Deus ele então levantou uma mulher para julgar seu povo e desafiar um homem em particular a fazer seu papel de líder. E também mais à frente Deus usa outra mulher para matar o capitão do exército de Jabim, o Sísera, né? Então foi um ato da graça aqui de Deus sobre seu povo, ter levantado uma mulher corajosa, mas também uma humilhação para os israelitas, porque essa sociedade aqui, a gente sabe, né, que a sociedade ali, a parte de quem foi instituído por Deus para ser líder, para estar na frente, não era o caso da mulher, eram os homens. Então foi da parte de Deus uma forma de julgar o povo e mostrar para eles o que vocês estão fazendo. Era para ter homens liderando aqui, era para ter homens sendo à frente do povo, não uma mulher. E é interessante, versículo 7, Juízes 5:7 fala: ao dar-lhes uma mulher para ajudá-los, Deus estava tratando o seu povo como crianças. Um comentarista falou isso, né? Porque o povo de Israel estava agindo como crianças com relação às coisas espirituais, infelizmente. Mas Deus trouxe essa mulher para dar essa cutucada aí no povo, né? Mostrar o que eles estavam fazendo, a atitude. E é interessante que a mensagem de Deus para Baraque, aqui no decorrer da história, era que Deus daria a vitória a Israel. Deus levantou a Débora e queria que Baraque tivesse essa iniciativa, né? Débora falou: vai, que Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar. Mas Baraque teve um pouco de medo, deu uma recuada ali, não confiou realmente no Deus em primeiro lugar, né? Precisou de um empurrãozinho ali, né? Então todo esse plano é interessante, um plano de Deus todo traçado aqui para dar vitória ao povo de Israel. Começa tudo nesse início, nessas atitudes aqui, tanto de Débora instruindo a Baraque, Deus trabalhando para que Baraque tivesse fé em confiar em Deus, tudo começando devagar. Infelizmente era para ter sido Baraque ter tomado essa iniciativa, né? Mas Deus usou Débora para humilhar o povo de Israel, ela sendo uma mulher. É interessante o que esse comentarista disse, ele diz: quando Deus deseja glorificar a si mesmo por intermédio de seu povo, sempre tem um plano perfeito para seguirmos. Deus escolheu o líder de seu exército, o local da batalha, em segundo lugar, e o plano a ser seguido pelos seus soldados. Além disso, garantiu a vitória. Então, dando todos os passos aqui, Deus já tinha tudo planejado. Deus já tinha o líder que ele queria colocar Baraque ali como o líder do exército. Ele já tinha o local onde ele já iria levar aquela batalha para acontecer, e ele já estava com o objetivo de dar a vitória para o povo, né? E Deus também usou alguém aqui, né? A pessoa que Deus usou, não somente o modo como Deus agiu aqui, toda essa instrução, todo esse plano grande envolvendo aqui todos esses personagens, mas também uma pessoa em particular, né? Que nós vemos do versículo 8 a 10. É interessante voltar um pouquinho aqui no modo como Deus agiu, versículo 4 a 7. Eu vou ler para vocês o versículo 7 para mostrar a estratégia de Deus aqui. Ele diz: e atrairei, Juízes 4, 7, e atrairei a ti como para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então tinha uma estratégia, tinha um modo de ação do plano aqui de Deus. E Deus também colocou uma pessoa ali, alguém para fazer, para liderar o povo nesse sentido, né? Do versículo 8 a 10 do capítulo 4, eu vou ler só o versículo 8 e 9, que diz: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei.
E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua mão, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá ou venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então aqui é interessante, algo interessante aqui é que Baraque ele não era um juiz, e quem estava auxiliando o povo aqui era Débora, né? Como o texto diz, né? Os filhos de Efraim subiam a ela por juízo, nos versículos anteriores ali, né? 4, versículo 5, nós vemos que eles subiam a ela. Então nós, quando somos chamados por Deus, é interessante pensar nesse sentido aqui, dessa história, nós quando somos chamados por Deus precisamos estar prontos para seguir a ordem dele. Aqui pensando no contexto da ordem de Deus para Baraque, né? A atitude então aqui de Baraque foi de muito medo, porque no seu coração, ele não cria que Deus estaria com ele durante a batalha, ele estava com um pé atrás, receoso, com medo daquilo. Eu não quero ir sozinho. Deus disse que vai dar a vitória, mas eu não quero ir sozinho, eu quero que alguém físico vá comigo, né? Uma parte de fé aqui que Deus estava provando a Baraque, né? E mal sabia Baraque que ele não ia precisar fazer basicamente nada, porque Deus ia fazer tudo por eles, né? Versículo 8, o finalzinho fala: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. É interessante mais uma frase de um comentarista que diz: sabemos que Deus dá as ordens e também a capacidade de cumpri-las, e devemos obedecer às suas prescrições, os seus mandamentos, aquilo que Deus coloca aqui para seguir na sua palavra. Todas essas peças aqui de um grande quebra-cabeça que é o que Deus quer que nós juntemos e coloquemos em prática, né? As instruções que Deus dá. Então devemos obedecer às suas prescrições, quaisquer que seja a circunstância. Sentimos as consequências ou sentimentos ou consequências, mas nem sempre é o que fazemos. Obedecer à vontade de Deus, independente de circunstâncias, independente de sentimentos, independente de consequências, que era a decisão aqui de Baraque. E ele Deus estava colocando em xeque a fé dele, né? É interessante pensar isso. E no decorrer da história, nós vamos ver que esse plano de Deus já tinha uma grande vitória, que já ia ser dada por Deus, no versículo 11 a 23. Nessa parte aqui da história, nós vemos que o foco principal é mostrar o Senhor dos Exércitos. Desde o início, nós vemos falando sobre Débora, depois coloca Baraque na cena, mas Deus está ali, o estrategista, né? O Senhor dos Exércitos. Nós vimos no início aqui que Débora estava sendo usada por Deus para instruir o povo, né? Para ajudar, como uma mãe ali para um conjunto, um grupo de crianças, crianças grandes, adultas, né? Que quiseram seguir os seus próprios caminhos, como diz, né? Cada um fazia aquilo que achava mais interessante e melhor para fazer. Infelizmente era essa a atitude do povo. Então eles precisavam de uma mãe, de alguém para juntar, para cuidar daquelas crianças espirituais ali, que não era o que Deus queria. Deus queria pessoas que seguissem a Ele, que quisessem uma transformação interior, não exterior. Então nós vemos aqui Débora, né, que ela estava sendo usada por Deus para instruir o povo. Somente aos que queriam essa instrução. Quem queria instrução ia até ela, subia até lá. E depois nós vemos que Deus usou e quis trabalhar na vida também de Baraque. Uma grande obra Deus quis fazer na vida desse homem com essa grande tarefa para ele. E nós vamos ver então essa grande salvação, o que Deus queria levar ao povo, uma libertação daquela opressão desse grande exército, desse homem aqui. No início do capítulo 4 nós vemos, né, versículo 2: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército. Então tinha uma aflição, tinha alguém que estava atrapalhando ali, né? Estavam sofrendo. Então veremos que Deus não apenas controlou o exército inimigo e o conduziu até a cilada, como também controlou as condições de tempo e usou a tempestade para derrotar as tropas de Císera.
É interessante que esse plano de Deus, essa estratégia de Deus em colocar um capitão para liderar o povo de Israel, colocar, dar a vitória, já falar que já ganharia a guerra ali, Deus também já tinha uma estratégia, já ia levar o exército de Síria para um local específico que haveria uma grande vitória ali. Versículo 11 e 12 do capítulo 4 é interessante a gente dar uma olhadinha lá, que fala o que Deus começou ali a aplicar aquela parte do plano, que era levar o exército até o local. Diz lá, versículo 11 e 12 de Juízes 4. E Eber queneu, que se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que estava junto a Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Então Deus usou esse homem Eber para avisar sobre a movimentação do exército de Israel. Então esse era o plano, já estava traçado por Deus para Eber entrar nessa estratégia toda de Deus aqui. Algo que Eben não sabia era que Deus estava no controle e de tudo ali da situação. E usou toda essa situação para levar esse exército para lá. É muito interessante ver essa continuidade no texto, ver como é que Deus fez isso, como é que Deus guiou para lá. Deus estava no controle, Deus estava guiando. E agora nós vamos ver no versículo 13 a 16 a derrota de Sísera, né? E é interessante ver um detalhe aqui, onde eles tinham a confiança ali, o exército desse homem, desse general Sísera, a confiança era nesses carros. E os cananeus tinham grande confiança nesses carros, né? De 900 carros de ferro, que eles achavam que eles iam ser invencíveis, não ia ter ninguém para bater eles. Juízes 1:19 fala: e estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Juízes 1:19. Esses carros de ferro aqui que estavam aterrorizando ali as montanhas, todos aqueles povos ao redor, né? E o grande milagre aqui de Deus foi a sua providência em enviar algo para atrapalhar nesse momento aqui, que no texto diz, né, no Ribeiro de Quizon. Algo aconteceu no Ribeiro de Quizon que atrapalhou e deu uma grande ajuda ao povo de Israel aqui, né? E é interessante ver porque essa referência está em Juízes 5, 20 a 22, que fala: desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, à força. E é interessante pensar nisso, que Deus fez ali com o ribeiro, algo aconteceu, provavelmente uma chuva, uma tempestade, algo que fez com que o ribeiro crescesse, inundasse aquele local, aquele vale, né? Aquele local ali, e atrapalhando assim a movimentação dos cavalos, uma lama, algo que ia atrapalhar a movimentação dos carros, né? E o fato é que aquela lama impediu seriamente a mobilidade dos carros, atrapalhou ali aquela movimentação. Se fosse tudo seco, estaria uma movimentação perfeita, mas imagine uma lama, aquela meleca toda lá, atrapalhando tudo. E essa foi um dos pontos interessantes aqui que Deus foi trabalhando para dar a vitória ao povo de Israel. Juízes 4:15 fala: e o Senhor derrotou a Sísera. Não disse que o povo de Israel derrotou, não disse que Baraque derrotou, mas já começa dizendo: o Senhor derrotou a Sísera. Então aquela estratégia toda era de Deus. Deus estava no controle. Juízes 4:15: o Senhor derrotou a Sísera e os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E aqui nós vemos aquela continuidade lá no início, né, do capítulo 4, quando a Débora fala: você lidera o povo, que Deus vai te dar a vitória. Ele recuou um pouco, e aí a Débora fala: então pela mão de uma mulher vai ser dito a vitória, né? É interessante que Deus
deu essa honra a essa mulher, né? Císara então é morto. E nós vemos no versículos 17 a 23, né? Deus havia prometido que pela mão de uma mulher o comandante do exército seria morto. Versículo 9, Juízes 4:9, que fala sobre isso, né? E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra na jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E é interessante que no decorrer da história nós podemos ver o que foi que aconteceu. O comandante Císara então ele foge da batalha e acha refúgio na casa de Eber, né? Os irmãos conhecem a história. Tem Jael lá, mata o comandante e Deus já entrega a essa vitória pela mão de uma mulher. O fato naquela época, é interessante pensar, é que um capitão fugir da batalha era vergonhoso. Ser morto enquanto fugia era humilhante. Ser morto por uma mulher, porém, era o fim mais indigno de todos. Nós vemos isso também lá na frente, em Juízes 9:54, que um homem pede para o seu servo matar para que ele não seja morto por uma mulher. Tamanho que era a mentalidade de que não posso ser morto em hipótese nenhuma por uma mulher. É uma vergonha muito grande. Mas Deus quis honrar aquelas mulheres, a Débora e Jael. Todo esse cuidado, irmãos de Deus, em usar cada detalhe dessa história para nos mostrar que Ele está no controle de tudo e de todos e nada foge dos seus olhos. Cada detalhe, a chuva, a parte do ribeiro que teve que subir, os carros sendo levados para aquela situação, Deus usando aquela mulher Débora e todos esses fatos, nada fugia do controle de Deus. Em meio a toda aquela aflição que o povo estava passando, Deus usou uma mulher para humilhar o orgulho e também a falta de confiança dos homens de sua época no poder de Deus. Aqueles homens daquela época, Deus usou essas mulheres para humilhar o povo e mostrar: vocês se afastaram de mim, era para vocês estar colocando o seu coração, a parte interior, no meu altar. E nós vemos a continuidade do capítulo 5, né, de Juízes, uma celebração pelos feitos de Deus. Eu não vou ler essas partes aqui para a gente poder chegar mais na frente para um ponto importante, mas nós vemos aqui uma celebração pelos feitos de Deus. Juízes 1:31. Do versículo 1 a 12, nós vemos todos do povo estavam louvando a Deus. Todos o povo louvem a Deus, glorifiquem a Deus por essa vitória. Eu vou só citar o versículo 2 e versículo 9 de capítulo 5 de Juízes, que fala, versículo 2: louvai ao Senhor pela vingança de Israel quando o povo, e versículo 9: meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Então dá glória, glorifique a Deus por essa vitória que foi dele, não foi do povo. Versículo 4 e 5 também fala: ó Senhor, saiu tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. É interessante pensar nessa atitude, né? Deus estava no controle de tudo, fez chover, fez a água no ribeiro lá atrapalhar os carros, aquela lama toda. E pensa comigo também sobre um fato interessante, que o povo lá, eles adoravam a Baal, e Baal era o deus da chuva, né? E provavelmente ficou aquele desespero, né? O que eles estavam pensando ali, né? O desespero no coração deles ali, um mau presságio, alguma coisa aconteceu. Deus trabalhando em todas as formas, trazendo terror ao povo inimigo do povo de Israel, né? E nós vemos no versículo 12 a atitude de Débora falando: desperta, 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 entoa um cântico, glorifica a Deus porque Deus deu a vitória, né? E também Deus falando com Baraque aqui, né? Versículo 12, Juízes 5:12 fala: desperta, desperta Débora, desperta, entoa um cântico, levanta-te de Baraque e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoam. E é interessante antes, né?
quando Deus fala com ele no versículo 6, Juízes 4, 6, Deus fala: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, ou seja, é para você essa ordem aí, Baraque, né? O que você vai fazer? E nós vemos também a louvar a Deus pelos voluntários que foram, no versículo 13 a 18, pessoas se voluntariaram para ir, louvar ao Senhor por sua vitória. No finalzinho ali, versículo 19 e 23, nós vemos esse cântico de Débora e Baraque, né? No versículo 19 e 23, falando para louvar o Senhor pela sua vitória, entoar porque Deus tocou nos corações, Deus movimentou, trouxe toda essa organização e fez essa grande vitória. Deus deu a vitória. Mas eu gostaria de levar os irmãos para o finalzinho ali, um ponto importante aqui para a gente terminar, é em Juízes 15, versículo 28 a 30, que a gente pode ver aqui algo muito interessante, que é a ilusão do mundo em achar que tudo vai acabar bem. Essa é, infelizmente, a visão do mundo hoje, né? Eles têm uma ilusão, acham que tudo vai acabar bem. Né? No final, tudo vai dar certo. No final do trecho de Juízes 5, nós vemos que o cântico nos passa a descrição da morte de Císara para um retrato aqui da mãe do capitão. Então tem aquele louvor a Deus, tudo aquilo, porque Deus deu a vitória, Císara foi morto, mas mostra o outro lado, a mãe de Císara na janela, né? Que tipo de esperança então tinha essa mãe? Será que era uma esperança baseada em fatos verdadeiros ou em uma mentira para aliviar a sua consciência? Como é que é? O que você acha disso? Pense quando eu vou ler aqui para os irmãos. Juízes 5, 28 a 30 fala: a mãe de Císara olhava pela janela e exclamava pela grade, né? E exclamava pela grade, dizendo: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até lá escondia a si mesma. E até ela respondia a si mesma, né? Ela mesma falando para ela, tentando falar: não, é impossível ele ter morrido, não, eles são vitoriosos, né? Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císara, despojos de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de ambos os lados, para despojo pelos despojos, né? Aqui nós vemos interessante essa atitude aqui da mãe. O que ela está pensando, né? Ela falando: ele está bem, já está com os despojos ali, está dividindo tudo que ele ganhou, tudo isso, né? Ele fala no finalzinho, né? De estofos coloridos bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços, né? Que é isso? Ela já tinha no seu coração: não, tá tudo certo, já tá tudo bem lá. Não, ninguém morreu, eles só estão demorando um pouquinho, mas já eles voltam, né? A esperança dela no coração, ela estava com uma ilusão ali nos seus olhos. Então, irmãos, para refletirmos aqui, quantas pessoas hoje em dia olham pela janela de suas suposições falsas e esperam algo que jamais acontecerá, né? Nós vemos aqui Císara, ele estava morto e jamais voltaria para casa. Deus já tinha matado, já tinha dado a vitória a Israel, né? Onde a sua mãe o esperava, né? Ele já tinha sido morto, não ia voltar mais para casa. A mãe e as servas ficaram repetindo para si mesmas e umas para as outras que tudo estava bem, quando na verdade não estava bem. Já tinha sido acabado o exército deles, né? E o mundo hoje, infelizmente, né? O mundo hoje acha que a sua vida sem Deus terá um final feliz. Sem Deus vai estar tudo bem. Deus não existe, ou Deus é aquilo que eu acho melhor para mim, ou aquilo que eu me sinto feliz, isso é Deus. Mas o mundo hoje acha que sua vida sem Deus terá um final feliz. Mas nós sabemos que sem Cristo não há esperança. E o versículo 31 é interessante, nos mostra um contraste entre os inimigos de Deus e aqueles que, como Císara, que pereceram nas trevas, e os que amam ao Senhor, que permaneceram
que vão permanecer na luz do sol do meio-dia. Versículo 31 que fala, Juízes 5, 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E é interessante esse final do versículo, né? E um momento para nós pensarmos nessa atitude aqui de reflexão, né? Na caminhada desta vida só existe dois caminhos, né? Luz com Deus e trevas sem Ele. Amigos de Deus ou inimigos de Deus. A grande verdade, irmãos, dessa pequena parte do tempo de Juízes, nessa pequena história aqui de Débora e Baraque, é a verdadeira esperança que temos ao andar com Deus e obedecer a seus preceitos. Então, nós teremos uma verdadeira esperança quando nós andamos com Deus e obedecemos seus preceitos, né? Aqueles que aqui seguiram os princípios de Deus, obedeceram ao mandamento de Deus, tiveram uma esperança verdadeira. Em contraste aqui com Císara, que não achava que ia ter vitória, achava que estava fazendo algo que ia trazer grande glória para ele, mas ele estava combatendo alguém que não era para ser combatido, mas sim para ser servido, que era o Deus verdadeiro. E é interessante, irmãos, pensar o que Romanos 15, 4 diz sobre as Escrituras, né? Sobre os ensinamentos que nós podemos desfrutar todos os dias, né? Que é a palavra de Deus. Romanos 15, 4 fala, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então esse é o fato, irmãos. Ao olharmos aqui no início, né, a ilusão do mundo em achar que tudo vai acabar bem, nós temos a verdadeira visão do mundo. Nós sabemos que o mundo é pecaminoso, nós sabemos quem é a nossa esperança. E esse é o desafio para nós hoje. Olhar para as Escrituras e encontrar a esperança, porque nas Escrituras nós teremos a esperança verdadeira, confiança em Deus. Toda essa estratégia, todo esse carinho, esse cuidado de Deus foi para dar esperança de que Ele daria vitória ao povo. E que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam pensar e refletir. Romanos 15, 4, sobre a esperança. Também a história aqui que nós estudamos agora, Deus mostrando que Ele estava no controle, dando esperança ao povo. E lembrar que a verdadeira esperança que temos ao andar com Deus e obedecer nos seus preceitos. Nós temos isso, nós temos essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de ter a verdadeira esperança. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Vou estar terminando agora com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos traz esperança, Pai, a história, Pai, que estudamos agora, de Débora e Baraque, Senhor, o modo como o Senhor teve que tratar o povo, Pai, como crianças que precisavam de uma mãe. Também trabalhar, Senhor, na fé de Baraque, para confiar em Ti, que o Senhor já disse para ele que o Senhor já daria vitória. Pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça nossos corações, esteja nos desafiando a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que fala nossos corações e nos desafia a ter esperança, Pai, não no mundo, não em nada mais, mas a não ser em Cristo e na Sua palavra verdadeira, Pai. Que o Senhor esteja desafiando nossos corações a olhar para a tua palavra como a verdadeira esperança, porque ela é a palavra viva de Deus. Obrigado, Pai, pelo desafio, pela a instrução, e oramos, Pai, pelos irmãos, que o Senhor abençoe, fortaleça, Pai, e dê ânimo para passar pelas dificuldades da vida, Pai, com o Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço e até mais. Tchau.